Já pegue o teu café, que hoje a gente vai falar sobre conteúdo estratégico com método. É uma forma que você vai ter para construir os teus conteúdos sem criar aquela paranoia, sem ficar ansioso, sem ficar pensando no que é que você vai criar. Então nós vamos definir aqui eu vou montar com vocês um panorama, uma estratégia para que vocês produzam conteúdo todos os dias. Lembrando que isso vai fazer sentido ou não para cada um, criar conteúdo todos os dias. Criando conteúdos todos os dias, você tem sim maior alcance. Só que também é um gasto de energia, então os conteúdos têm que ser muito bem feitos para que você gaste energia com o que funciona. E se você posta já todos os dias ou tem uma frequência ali de posts nas redes sociais, mas sente que ainda está sentindo que isso não tem gerado clientes para você, provavelmente o problema não é que você não sabe como atrair clientes, mas sim a falta de um conteúdo com estratégia. Sabe, um conteúdo que direciona as pessoas para onde você precisa que elas estejam? Mais tarde, em outro momento, vai ter uma aula sobre entender o que é que você quer fazer na rede social para aí sim construir conteúdos. Mas neste vídeo vamos partir do pressuposto que, com base nisso daqui que eu vou explicar para vocês, vocês vão conseguir criar conteúdo todos os dias com tranquilidade, sabendo, tendo uma direção. Então vai ser o primeiro passo para vocês começarem a pensar estrategicamente na produção do conteúdo de vocês, tá? Existem 5 tipos de conteúdo que fazem uma rede social realmente vender, porque no final das contas, este canal ele se trata sobre fazer as pessoas vender através do digital, se posicionar, vender, construir um negócio, criar, entregar. Aqui temos uma acabativa, temos uma finalidade. Agora, se você simplesmente quer ter um Instagram somente para postar fotos e criar conteúdos, assim, somente para isso, aí talvez não seja o melhor lugar você estar aqui. Mas se você tem um negócio, seja de produtos, de serviços, e você quer criar conteúdos que vendam, criar um serviço que você consiga entregar através do digital, criar maior demanda através do digital, este é o lugar. Então já começa o primeiro passo, se inscreve aqui e aí eu vou começar a falar sobre esses 5 tipos de conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Existe sim um método muito usado no marketing, que é esse que eu vou mostrar aqui para vocês. Claro que eu lapidei ele, eu transformei ele de uma forma mais assertiva, né? Porque eu acredito sim que não é só produzir conteúdo com estratégia, mas também existe a forma como você se posiciona e gera autoridade, gera uma presença que não seja uma presença amadora, né? Com certo amadorismo aí no digital. Então, quando você entender que postar somente por obrigação não faz mais sentido, e sim que postar com intenção, mesmo que você tenha que reduzir o número de postagens, mesmo que você tenha que sentar e pensar no que você está fazendo, aí você começa a gerar resultado na tua rede social. Então vamos lá, a explicação deste método. Então, este método ele consiste em 5 formas de conteúdo e eu vou apresentá-la para vocês. Eu tenho um material bem completo sobre isso. Se você quiser ter acesso a esse material, você vai entrar no meu Instagram, que é Kátia Ferst Mentora, e você vai acessar lá esse material fazendo uma solicitação no direct. Quero o material Instagram para negócios. Se colocar lá só Instagram para negócios, eu também vou saber e também vou conseguir mandar esse material para vocês. Ele é um material bem completo, onde você consegue avaliar todo o teu Instagram, avaliar tudo que é necessário para você ter resultado no Instagram, ok? Mas neste vídeo aqui nós vamos falar sobre esta parte especificamente. E aí, vamos lá. O primeiro tipo de conteúdo que você deve gerar nas suas redes sociais é o conteúdo de relacionamento. E aí,
muitos vão dizer assim, é só postar rotina, é só postar frase de efeito. Mas não é só isso. São conteúdos que aproximam as pessoas de você. São bastidores, são histórias, são reflexões suas, a tua verdade, o como você acredita na vida, o como você acredita que se pode ter sucesso, tanto no digital quanto no presencial. E momentos do teu dia a dia. Principalmente momentos do teu dia a dia que façam uma conexão com o que você faz, com a tua prática diária, certo? Então, pense assim, esse conteúdo de relacionamento, ele tem que ser o que você faz, né, para as pessoas se sentirem mais próximas de você, desejarem e quererem estar perto de você, quererem conhecer você. Isso é relacionamento. Pense quando você está lá tentando iniciar uma nova amizade. O que é necessário? Aproximação, é necessário conexão, ou seja, eu tenho que conversar, que me conectar com essa pessoa. E como que eu conecto com alguém? Com afinidade. A afinidade que eu estou gerando aqui nesse conteúdo é: se você quer ter um Instagram para negócios, eu falo sobre Instagram para negócios. Entende? A afinidade, a proximidade. Se você quer isso e eu tenho isso para oferecer e eu gosto, e você quer ouvir sobre isso e eu quero falar sobre isso, gerou conexão, gerou match. Aí funciona. Então vamos lá. Relacionamento. Quando a gente está falando de relacionamento gera autoridade também, tá? Então vamos pensar assim, feedback do cliente funciona, tá? Tempo de experiência que você tem, sabe, o seu conhecimento, a sua jornada, a sua trajetória, os treinamentos que você tem feito, se você é um prestador de serviço, ou se você é uma empresa que trabalha com produtos físicos, né? Os diferenciais do teu produto, como que você recebe as pessoas no seu ambiente, tudo isso gera relacionamento. Então, a aproximação da audiência, ela é de forma bem pessoal, ela tem que ser simples, ela tem que ser direta, as pessoas elas precisam olhar aquele conteúdo e elas precisam se conectar com você, elas precisam desejar fazer parte daquilo que você está construindo ali. Este é o R de relacionamento, tá bom? Gravou aí? Então, o primeiro tipo de conteúdo que você tem que ter na tua rede social é o de relacionamento. Vamos lá para o próximo. Engajamento. Conteúdos que estimulam interação das pessoas. Perguntas, opiniões, reflexões. Então, gera pergunta lá no teu Instagram. O que você pensa sobre isso? Qual a tua opinião sobre isso daqui? Baseado neste fato, baseado nisso daqui que aconteceu, nessa situação, neste momento, qual que é a tua opinião? A minha reflexão que eu fiz sobre isso daqui é essa, e você deixa aberto para as pessoas interagirem com você. Só que isso não é um processo fácil e não é um processo rápido para você fazer as pessoas conversarem com você, dependendo do assunto que você trabalha, dependendo do nicho que você atende, não é tão fácil assim as pessoas interagirem com você. Diferente, por exemplo, se você é uma nutricionista, se você é uma dermatologista, se você é uma médica, as pessoas elas precisam de informação, então elas perguntam mais. Agora, se você trabalha com as linhas do conhecimento, às vezes é um pouquinho mais delicado até você gerar a abertura da pessoa para que ela deseje falar com você e principalmente que ela não tenha vergonha de falar com você, de dar a opinião dela, de dar a reflexão dela, né, de responder a sua pergunta. Então o engajamento é uma coisa que você vai construindo com o tempo, com calma. Eu não quero o resultado da noite pro dia, porque ele não vai vir, tá? E engajamento vale tanto para as stories. Abriu caixinha, ninguém respondeu, continua, permaneça. Tá? No digital é um jogo de permanência. Se você permanecer e você continuar, você vai ter resultado sim. Então vamos lá. Engajamento eu também posso interpretar ele como interação e como conexão também, né? Porque o engajamento ele precisa que as pessoas engajem no teu conteúdo, né? Você estimula elas e elas engajam. Então também é uma forma de se conectar com as pessoas. E aí
alguns exemplos: mensagens motivacionais, inspiracionais, aquelas mensagens que você dá uma reflexão, que você dá um norte para a pessoa, baseado na tua experiência. Mensagem de autoestima, de autocuidado, sempre funcionam. Dicas práticas sobre produto, serviço. Mostre no dia a dia o impacto do que você faz, tá bem? Um exemplo, né? A skincare, arrume-se comigo. Então faça isso junto comigo, esteja junto comigo. Isso tudo vai fazendo as pessoas se sentirem mais próximas de você, tá? Porque o afastamento, ele não é algo bom, você precisa desta proximidade com as pessoas. Aí fechamos a nossa segunda estratégia para criar conteúdos estratégicos para a tua rede social, ok? Vamos para a nossa terceira, lembrando que são 5. Vamos para a terceira. Transformação. Aqui você entrega conhecimento puro, a tua verdade, o que você sabe, o que você domina, no que você é muito bom. Por exemplo, isso aqui que eu tô falando é transformação. Eu sei que se a pessoa aplicar o que eu ensino, fizer isso daqui, fizer esse passo a passo, todos os dias estiver na rede social fazendo story, fazendo post no feed, isso vai gerar resultado. E não é sobre viralizar, não é sobre ter muitos likes, não é sobre ter muitos seguidores. É sobre resultado para Instagrams que querem ter um negócio no digital, tá bem? Se você quer isso, você vai fazer esse tipo de conteúdo aqui. Então vamos lá. Primeiro, qual que era o primeiro? Será que você lembra? Relacionamento. O segundo, engajamento. E o terceiro que estamos falando é transformação. Como que eu gero transformação nas pessoas? Ensine algo, ajude as pessoas verdadeiramente com o que você sabe. Não tenha medo de ser verdadeiro, não tenha medo de falar o que você sabe e, principalmente, não tenha medo das pessoas te copiarem, das pessoas comprarem ficarem somente aqui, entende? No gratuito e não quererem dar um passo além. Porque o passo além eu só vou dar se eu confiar em você, se eu acreditar que você é a pessoa certa para que eu vá além, que eu dê este passo além. Então, transformação, conteúdo de transformação, onde você ensina as pessoas, onde você mostra um método, onde você abre a mente das pessoas para elas pensarem sobre o conteúdo delas, sobre o que for do seu nicho, faz sentido, faça com qualidade, faça com excelência. Digamos assim, sabe a regra do ganha-ganha que Stephen Covey ensina perfeitamente bem? Faça isso, dê o seu melhor, faça uma entrega extraordinária, seja num conteúdo, seja num vídeo assim como este. Eu estou dando uma entrega extraordinária para vocês. Faça que você vai colher os resultados, ok? Vamos lá para o nosso quarto tipo de conteúdo, que é o conteúdo de intenção de compra. Este conteúdo, ele mostra o quê? Ele vai mostrando que existe um caminho mais estruturado para chegar em um ponto que você já chegou, que esta pessoa que está assistindo você, essa audiência sua, quer chegar. E como você pode ajudá-la. Então, intenção de compra, ele é assim: eu demonstro para a pessoa que ela tem um problema e eu mostro para ela que existe uma solução para aquele problema. E esta solução, eu sou a melhor pessoa para ajudá-la. Exemplo, se você quer criar, vender, entregar e ter recorrência do seu negócio no digital, seja de serviços, seja de produtos, eu sou a pessoa que consegue conduzir você em todas as etapas, para você sair do zero e você começar a faturar com o digital, você começar a fazer mais vendas, tanto de algo presencial quanto de algo no digital mesmo. Entendeu? Isso, eu demonstrar isso, eu mostrar para as pessoas elas terem clareza de qual é o caminho, tá? Então, qual que é o caminho? Primeiro eu crio, depois eu vendo, depois eu entrego, né, o que eu criei, digamos, um serviço no digital, e depois eu gero recorrência, ou seja, eu quero permanecer vendendo. Então, se
você quer construir, fazer este processo, e aí você pode pensar assim, eu tenho o meu nicho é saúde e eu quero conduzir as pessoas a emagrecer. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou mostrar para as pessoas? Primeiro, você vai definir no que você é muito bom em fazer, né? E aí que entra o entendimento do tipo de conteúdo que você deve produzir e de quem que você é, para você conseguir, né, conduzir as pessoas com excelência nesta trajetória que eu estou falando, que é a intenção de compra, porque você tem que mostrar para as pessoas que existe um caminho mais rápido para elas atingirem o resultado, e esse caminho mais rápido você descobriu porque você já passou por este caminho, ok? Então, se você já passou, você consegue ajudar as pessoas a ter resultado. Isto? Então, vamos lá. Conteúdo de intenção de compra é muito importante. Muitas pessoas falham neste lugar. Sabe por quê? Porque elas dizem assim, eu não quero vender. Eu não quero fazer chamadas apelativas de venda. Ótimo, mas vai ficar faltando algo no seu perfil, tá? Então faça. E vamos lá para o nosso quinto conteúdo estratégico que vocês vão começar a produzir. Vocês podem, inclusive, produzir um por dia. Façam um por dia. Facilita. É muito melhor. Aí vocês podem criar um quadro assim, ó. E aí, nesse quadro, vocês fazerem, né, um desses conteúdos por dia. E aí, são 5. Aí você deixa aberto sábado e domingo para postar fotos aleatórias da rotina de vocês, do final de semana de vocês, né, de insights durante a semana. Então, é uma produção de conteúdo bem inteligente essa, tá? Então, vamos entender o nosso último estilo de produção de conteúdo, que é o nutrição. São conteúdos que aprofundam a relação e reforçam a sua autoridade. Então, vamos pensar assim. Como é que eu vou reforçar a minha autoridade? Primeiro passo, eu preciso entender que eu tenho esta qualificação, que eu tenho esta competência, tá? Como que eu vou mostrar para as pessoas e aprofundar minha relação com elas para que elas entendam a minha autoridade naquele assunto? Primeiro, você pode construir conteúdos de quebra de objeção, ou seja, o que faz as pessoas não comprarem de mim? O que faz as pessoas... Por que é que você continua com dor lá lombar se eu tenho um serviço que em um mês você consegue tratar a tua dor na lombar, né? Então, tudo que limitar o teu cliente a comprar é um bom conteúdo. É um conteúdo que ele vai aprofundando a relação com o teu cliente, que ele vai reforçando a tua autoridade. Por que a tua autoridade? Porque eu percebo, ela é uma percepção, eu percebo que você domina aquele assunto, eu percebo que você atende pessoas referente a este assunto, então eu entendo logo que você é autoridade no assunto, que você realmente consegue me ajudar. Você fala sobre desejos, sobre dores, sobre objeções no teu perfil, você mostra você em atendimento, ou seja, tudo isso vai construindo, né, através de provas também. Como é que se faz uma prova? É um depoimento do seu cliente, resultados, bastidores do trabalho mesmo, resultados que a pessoa teve estando ao seu lado, estando com você, a história destas clientes, e tudo isso você vai trazendo para esse tipo de conteúdo de aprofundamento dessa relação entre você e o teu futuro cliente, o cliente que você deseja. Tudo isso reforça a tua autoridade, o teu posicionamento e faz as pessoas confiarem mais em você. Então aqui eu separei para vocês esses 3 estilos de conteúdo que vocês vão começar a produzir a partir de agora deste vídeo, ok? Então, o problema, sabe o que acontece? É que, às vezes, as pessoas, elas escolhem um tipo de conteúdo e elas só produzem aquele tipo de conteúdo para o perfil delas. Elas esquecem dos outros, elas esquecem que as pessoas, elas
elas são basicamente assim, existe um funil do nível de consciência delas e você precisa ir transicionando essa pessoa de inconsciente até extremamente consciente, pronto para comprar de você. E qual é a melhor forma de fazer isso? Construindo conteúdos e relacionamentos com essas pessoas através do digital, seja no feed, no story, trazendo essas pessoas para o teu direct, que é onde se realmente se venda, no direct. Então, quando você mistura todos esses tipos de conteúdos que eu ensinei aqui para você, a tua comunicação ela começa a ganhar força. E não se engane, não adianta uma semana fazendo conteúdo adoidado e depois nunca mais. Você tem que criar consistência na tua produção de conteúdo. As pessoas precisam ser consistentes. Eu preciso ser consistente na minha produção de conteúdo. Assim vem o resultado. Então, conteúdo, ele não é somente sobre quantidade, não adianta ficar só postando para dizer que está postando. Você tem que ter intenção estratégica por trás de cada uma destas postagens. Você tem que olhar para aquela postagem e você tem que pensar, estou falando com quem? E esta pessoa está em qual nível do meu funil de consciência? Aí sim você está sendo estratégico. E quando você entender isso, você vai deixar de ter um perfil apenas na rede social e você vai começar a ter um ativo do seu negócio, tá? Você vai potencializar o teu negócio, seja ele presencial ou digital. Então, meus queridos, criar conteúdo com estratégia não é fácil, mas é possível. E se você quiser construir este caminho saudável para você, eu quero que você, primeiro, se inscreva nesse canal, esteja presente aqui acompanhando os meus conteúdos, vai lá no Instagram, coloca lá Kátia First Mentora, começa a me seguir também e me envia um direct me contando a tua situação atual e eu vou ali olhar o teu perfil, vou fazer uma avaliação do teu perfil e a gente vai conversar sim sobre o teu próximo passo. Quais são os próximos posts que você deve fazer? Como que você deve se comportar na rede social? Combinado assim? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido válido para vocês, que tenha se tornado mais claro para vocês o que é uma produção de conteúdo estratégica, tá? E aqui eu te entreguei ouro, eu te entreguei o que funciona. Então confie, acredite e comece a produzir os teus conteúdos com excelência a partir de agora. E até a próxima!